Queridos, graça e paz a todos. Vocês estão felizes? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu também quero render graças ao nosso Deus por essa manhã tão especial de participar de um momento de comunhão com a igreja, celebrar ao Senhor por mais um dia do Senhor, por mais um domingo. Deus abençoe toda a igreja, sintam-se abraçados, saibam que de fato essa é a nossa alegria, é servi-los, é de fato gastar a nossa vida em prol da edificação do corpo. Então que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês, todos os pastores também, sintam-se abraçados. Para nós é sempre prazeroso ocupar este lugar tão maravilhoso, expor a palavra, saber que Deus, Ele deseja falar com a sua igreja através da exposição das Escrituras, é sempre mutuamente edificante. Capítulo de número 12, a partir do verso de número 1, eu gostaria de falar ao coração da igreja nesta manhã sobre a graça de Deus na fraqueza humana. A graça de Deus na fraqueza humana. Diz assim o texto: é necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Feche seus olhos, por favor. Pai bendito, nós queremos louvar o Teu santo nome. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de meditar nas Sagradas Escrituras. Pedimos-te graça, pedimos-te iluminação do Teu Espírito, que o Senhor possa falar conosco de maneira preciosa, de maneira pessoal, para o louvor da Tua glória. É assim que eu oro e te agradeço, e você diz amém. Queridos, lembro-me de um episódio em especial, que um certo professor, dirigindo-se à classe que estava sob os seus cuidados, ele disse para os mesmos que ali estavam, que em uma folha de papel eles elencassem os seus pontos fortes, suas qualidades, os seus predicados, adjetivos, e eles começaram a elencar até mesmo de maneira rápida. Alguns começaram a anotar: eu sou corajoso, sou forte, sou estudioso, sou sincero, resiliente. E foram muitas as qualidades elencadas e descritas naquele papel. E então o professor disse: acrescentem também as suas fraquezas, acrescentem as debilidades, acrescentem os pontos fracos. E aqueles alunos não tiveram mais a mesma entrega, a mesma rapidez.
quando eles foram acrescentar os pontos fracos de maneira trôpega, vacilante, eles foram com um certo esforço apontando um ou outro. É interessante que nós observemos isso, porque dificilmente você perceberá os pontos fracos e as fraquezas como sendo algum meio de virtude. É comum que observemos as fraquezas apenas como sendo algo inadequado, algo que é não grato, não agradável, não deve ser nem sequer mencionado em alguns pontos. Porém, eu quero que você perceba que sob um prisma das Escrituras, às vezes a fraqueza, ela também pode ter as suas potencialidades. A fraqueza, ela também pode ser um meio utilizado para a manifestação da glória de Deus. A fraqueza também pode ser exatamente o palco da manifestação da graça. Então eu quero convidar você nesta manhã a olharmos para este texto exatamente observando não as virtudes, mas observando as fraquezas. E comumente perceberemos a graça de Deus aqui se manifestando. O apóstolo Paulo, ele escrevera pelo menos 13 cartas, mas das 13 cartas, a carta aos Coríntios é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Nesta carta ele se propõe a defender o evangelho e também defender o seu apostolado, que comumente era questionado pelas autoridades daquela época. O apóstolo Paulo, ele passou cerca de 18 meses em Corinto. Ali plantou uma igreja frutífera, uma igreja carismática. Não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja de Deus. Quando Paulo saiu daquela região, lá da cidade de Éfeso, ele escreve uma carta para aquela igreja. Se você observar, diferente de outras, a igreja de Corinto não era uma igreja tão contribuinte do ministério de Paulo, liberal. É tanto que Paulo disse que o período que lá pastoreou, ele precisou despojar as igrejas da Macedônia, por causa da distância daqueles que lá estavam. Então, diante dessas realidades de Éfeso, Paulo escreve aquela igreja. Eu quero exatamente conduzir os irmãos a observar a maneira como Deus, ele se utilizou das fraquezas de Paulo para manifestar o seu poder, e a maneira como ele faz com cada um de nós não é diferente. Ele se utiliza destas situações nas quais nós não queríamos, não gostaríamos de vivenciar, mas ele o faz para o louvor da sua glória. Primeira coisa que eu percebo no texto são as revelações que Paulo traz à tona, dos versos de número 1 até o verso de número 6. Se você perceber, o apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre algumas visões que ele teve no Senhor, mas de maneira humilde, até mesmo receiosa. Ele não cita-as na primeira pessoa. Ele diz que conhece alguém que há 14 anos teve uma experiência poderosa, e este alguém é o próprio Paulo. Essa experiência extraordinária de ser arrebatado ao terceiro céu, que é um local de infinita comunhão com Deus, foi experienciado pelo apóstolo dos gentios. Então, a primeira coisa que eu vejo é exatamente a experiência que ele teve. Se você perceber, ele relata de maneira humilde, sem dar muitos detalhes, e ele faz questão de dizer: essa experiência, eu não sei se foi um arrebatamento literal no corpo, eu não sei se foi fora do corpo, ou seja, eu não compreendo pormenorizadamente essa experiência. Eu sei que foi uma experiência poderosa. O apóstolo Paulo, ele foi elevado ao terceiro céu, o que na Bíblia também é usado como sinônimo para paraíso, o lugar em termos espaciais da habitação de Deus. E Paulo disse que enquanto lá estava, ele ouviu palavras que são inefáveis ao homem, são indizíveis. Haja vista a grandeza e a santidade de tais relatos. Paulo não está dizendo qualquer coisa. Paulo está abrindo o seu coração para a igreja, para mostrar o dia que Deus abriu os céus e atraiu a sua presença de uma maneira poderosíssima.
E então Paulo, em seguida, de maneira humilde, ele traz à tona alguns outros detalhes, verso 5 e verso de número 6. Paulo diz assim: de um assim eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. Paulo evita se exaltar por causa da sua experiência. Mesmo tendo visões extraordinárias, Paulo disse: eu não posso permitir que a vaidade, a vanglória, ela ocupe o meu coração. E mesmo que eu tivesse direito de me gloriar, porque o meu relato é fidedigno, eu não estou inventando, eu não estou criando, não é uma idealização vaga. Eu tive essa experiência, mas eu não vou permitir que tais experiências elas ocupem lugar no meu coração e tornem-me um homem inchado. Não, eu não vou permitir. O apóstolo Paulo, ele nos ensina algumas coisas logo nesta guisa de introdução. Ele nos ensina que nós devemos literalmente ser humildes em relação às bênçãos espirituais concedidas a cada um de nós. Assim como Paulo, devemos evitar a exaltação pessoal. Devemos lembrar que tudo que recebemos espiritualmente vem de Deus. Tudo aquilo que nós temos, experienciamos, desfrutamos, vem de Deus. Portanto, cabe a nós mantermos-nos dentro de uma compreensão humilde. Outra coisa também, queridos, experiências espirituais e a palavra de Deus devem ser colocadas nos seus devidos lugares. As revelações e as experiências, elas são válidas, mas a nossa fé, ela deve estar fundamentada na palavra de Deus. As experiências, elas têm o seu devido lugar, mas a palavra de Deus é que ocupa a primazia na nossa vida. Então Paulo, ele vai delineando, desdobrando essas questões de maneira muito clara. E em terceiro lugar, nós também, como Paulo, não devemos buscar reconhecimento pessoal. O verdadeiro servo de Cristo, ele precisa focar em sua mensagem, não em sua própria reputação, não em seu próprio status espiritual, não nele. Paulo tinha todos os motivos para se ensoberbecer, se envaidecer, inchar, mas ele diz: eu não vou permitir que isso ocupe o meu coração e torne-me uma pessoa tal como alguém inadequado para a função. Em segundo lugar, Paulo mostra-nos também a presença não agradável de uma limitação imposta por Deus. Versos de número 7 e verso de número 8, eu quero que você confirme na sua Bíblia. Diz o texto sagrado: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. O apóstolo Paulo aqui, ele revela que para evitar que o seu coração se tornasse arrogante, devido a essas grandes experiências, foi-lhe imposto uma limitação. Essa limitação é preciso que nós compreendamos que não vem do diabo, porque se tem uma coisa que o diabo quer, é que nós nos tornemos pessoas arrogantes. Se tem uma coisa que o diabo deseja, é que nós nos tornemos pessoas vaidosas. Então o objetivo desse impedimento era manter Paulo humilde. Logo, isso não provém do diabo. Isso é o próprio Deus que é o agente ativo nesta limitação. O que foi imposto sobre Paulo foi um espinho na carne. Nós não podemos nos deter em especular o que é esse espinho. Alguns entendem que eram perseguições, alguns entendem que era uma limitação física, problema nos olhos. Uma coisa eu sei, não era um problema de ordem moral de Paulo. Caso contrário, seria incoerente à justiça de Deus. Então não tem nada a ver com isso. Mas era um impedimento, na figura de um espinho que limitava Paulo.
ele ainda diz que o mensageiro de Satanás cruzou o seu caminho para esbofeteá-lo, para que ele permanecesse humilde. Queridos, qual é o propósito deste espinho? Qual é o propósito desta limitação imposta por Deus? Qual é o propósito deste incômodo em Paulo, mesmo Deus concedendo-lhe inúmeras experiências com ele? Se você observar, Paulo reconhece que o espinho na carne servia para lembrá-lo de que ele dependia de Deus. O espinho na carne era um lembrete constante: Paulo, você depende de Deus. Você é um homem que teve experiências ímpares. Você é alguém que foi a lugares que outros, ou a maioria dos outros, não foram. Mas mesmo assim, entenda que você depende de Deus. Primeira coisa que eu quero que você observe, queridos, é que as nossas limitações, elas têm essa utilidade. As nossas fraquezas, elas também servem para isso. As nossas debilidades, eles também são úteis para nos mostrar e nos alertar que nós dependemos de Deus. Nós não somos autossuficientes. Nós não nos bastamos. Nós carecemos de uma ação de Deus na nossa vida. E Paulo reconhece, ele reconhece que sem essa aflição, ele poderia se exaltar. Ele reconhece que caso não existisse um espinho lhe incomodando diuturnamente, ele poderia deixar-se envaidecer, ensoberbecer. Ele poderia andar de cabeça erguida, altivo, por causa das muitas experiências. Então Paulo reconhece a uma utilidade. Deus, de alguma maneira, colocou esse impedimento para que eu permaneça de acordo com aquilo que Ele deseja para a minha vida. Eu e você precisamos compreender que existem muitas debilidades na nossa vida. Existem muitas fraquezas. Existem áreas, existem limitações, existem problemas, dos quais Deus não está disposto a resolver. Porque Ele deseja utilizá-las para manter-nos exatamente no centro da sua vontade. Para manter-nos exatamente no lugar que Ele deseja. Deus permitiu a dificuldade para Paulo, para que ele não confiasse em si mesmo. E Deus às vezes faz isso comigo e contigo. Ele permite a dificuldade, para que você saiba que você não se basta. Ele permite a dificuldade, para que você não confie na força do seu braço. Ele permite a dificuldade, para que você entenda que você precisa de Deus, carece de Deus e depende de Deus. Ele permite a dificuldade para que você se curve diante do Senhor e reconheça que sem Ele, você e eu não somos nada. Paulo, ao sentir-se incomodado, ele resolver o incômodo da melhor maneira. Porque quando nós temos algum tipo de incômodo, algum tipo de debilidade, algum tipo de fraqueza, algum tipo de fadiga, algum tipo de indisposição, a maneira que nós podemos lidar com isso é como Paulo lidou. De que maneira? Orando a Deus, apresentando a Deus. Não adianta sair dizendo aos quatro cantos: eu vou àquele a quem pode e acolherá todas as minhas dores. Aquele que me receberá e eu posso compartilhar de maneira precisa tudo aquilo que gera incômodo em meu coração. Então Paulo disse: eu fui a Deus, porque o espinho estava me incomodando. O mensageiro de Satanás me esbofeteando não era agradável. Aquilo gerava-me mal-estar, aquilo incomodava-me, aquilo gerava-me desconforto. Então eu fui a Deus e orei a Ele 3 vezes. E a oração foi: Deus, tira esse espinho. Deus, tira esse espinho. Deus, tira esse espinho. 3 vezes Paulo orou. A sua insistência mostra que essa dor ela era real. A insistência mostra que a causa era urgente. Existem causas que nós oramos 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, porque o incômodo é real. Existem situações que nós queremos que Deus resolva
de todas as formas, porque a dor e o incômodo é real. No entanto, Deus não removeu o espinho. Deus não removeu o espinho. Deus falou, e a resposta de Deus foi poderosa. Verso 9. Ele, porém, diga assim comigo, Deus, diga Deus, apesar de tanta oração, respondeu, a minha graça te basta. A resposta de Deus, ela é surpreendente, porque Deus diz para Paulo, Paulo, eu não removerei esse espinho, eu não mudarei esta situação, eu não tirarei este incômodo, eu não arrancarei de você aquilo que te faz permanecer humilde. Mas Paulo, entenda, eu não arranco o espinho, mas eu te dou graça para suportar as furadas do espinho. Eu não arranco o espinho, mas eu te dou graça para que você consiga suportar as furadas, o incômodo, o desconforto causado pelo espinho. O termo que é usado aqui para graça, que é charis, que é favor imerecido, mostra-nos que a graça, ela não apenas salva, mas ela também é um favor de Deus para nos capacitar a manter-se firmes em meio a todas as dificuldades da vida. A graça não é só o favor inicial e imerecido, não é só a manifestação de Deus indo ao nosso encontro e nos atraindo para si quando estávamos mortos em delitos e pecados. A graça também é o meio que Deus usa para te sustentar, para te manter firme, para te segurar pela mão, para te erguer, para te elevar, para te colocar de pé. Eu quero dizer para você nessa manhã que existem situações que Deus não vai resolver, mas Ele te diz nessa manhã, eu vou te dar graça para suportar. Não, vou dizer de novo para você, existem situações que Ele não vai resolver, mas Ele nos diz, eu te darei graça para que você suporte, para que você aguente, para que você permaneça firme. Entenda uma coisa, os espinhos são realidades da nossa existência, mas a graça também é uma realidade do nosso viver diário. Existem dores, existem dificuldades, existem adversidades, existem incômodos, verdade, mas também existe graça de Deus. É o espinho furando e a graça de Deus nos sustentando. É a dificuldade mostrando a sua carranca e a graça de Deus te elevando. É por isso que é possível você estar na casa de Deus, mesmo em meio a vales, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a adversidades. A sua vida e a minha vida não é perfeita, mas aqui estamos, não é pela ausência de espinhos, mas é pela presença da graça, não é pela ausência das dores, mas é pela presença do favor de Deus. É Ele dizendo para Paulo, Paulo, eu vou te sustentar, a minha graça sempre estará sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus me autoriza a liberar sobre a sua vida. A tua oração foi ouvida, eu atentei para os teus pedidos, mas a minha resposta de Deus nessa manhã é: não faltará graça para o teu viver, não faltará graça para a tua existência. Se você recebe essa palavra, levante a sua mão bem alto, abra a sua boca e adore a Deus, porque a graça do Senhor, ela se manifestará sobre cada um de nós. Paulo ora 3 vezes. Deus não responde na primeira, Deus não responde na segunda, Deus silencia por um tempo. É importante isso. E quando Ele responde, Ele diz o que Paulo não esperava. Quando Ele responde, Ele não diz aquilo que Paulo achava que Deus responderia. Você está disposto a ouvir a voz de Deus dizendo isso? Não pense que as suas fraquezas,
Não pense que as debilidades, não pense que as lutas, as dificuldades, as adversidades, as portas fechadas, as carrancas existenciais, elas são negativas de um todo. Às vezes Deus olha para elas e diz: eu tenho propósitos nelas. Olhe para tais situações sob um prisma diferente. Eu e você precisamos sair daqui nessa manhã cônscios. Nem sempre Deus remove as nossas dificuldades, mas Ele sempre nos dá graça para suportá-la. Nem sempre Ele removerá as dificuldades, mas Ele sempre vai nos dar graças. Quando você pensar que vai se acabar, Ele chega do seu lado e diz: receba a graça da minha parte. Quando você sai de casa e diz: Deus, hoje eu não suporto, vou desistir, Deus diz: a minha graça vai te alcançar. Quando você passa aquela noite todinha chorando e você diz: Deus, eu não sei o que fazer, Deus diz: mas eu sei, tem graça sobre a sua vida. Quando todos os amigos vão embora e você diz: Deus, eu fiquei sozinho, vou me acabar, e Deus diz: vai não, tem graça sobre a sua vida. Quando todas as pessoas dão as costas e você diz: agora Deus, estou à deriva, Deus disse: não, eu vou te dar graça para você suportar. Eu vou te dar graça para você suportar. A fraqueza, ela pode ser um instrumento de Deus para nos manter humildes. Me seja sincero. Existem pessoas que, se verdadeiramente Deus mudasse tudo aquilo que ela quer que mude, não estaria aqui. Seja sincero. Será que se Deus ouvisse, respondesse positivamente todas as suas orações, você estaria aqui? Se para tudo que você pediu Deus dissesse sim, será que eu e você estaria aqui? Mas às vezes Ele permite que determinadas situações perdurem, porque todas as vezes que você olha para elas, você diz: Deus, eu não suporto sozinho. Eu preciso da tua casa, eu preciso da tua presença, eu preciso da comunhão, eu preciso do teu Espírito, eu preciso de ti. É por isso que Ele permite essas situações, para que todas as vezes que nos defrontemos com ela, nós olhemos para nós mesmos e percebamos que, independente das experiências, independente do tempo da igreja, independente do cargo eclesiástico, independente da função que você ocupa nesta sociedade, eu e você precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Paulo aprendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente nas suas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Isso mudou a perspectiva de Paulo sobre a fraqueza. Veja o que Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Deus está usando as tuas fraquezas para aperfeiçoar o poder dele. Deus está usando as debilidades para aperfeiçoar o poder dele na minha e na sua vida. Ele usa essas situações e isso faz-nos olhar para as fraquezas e dificuldades em geral com uma ótica totalmente diferente. Veja o verso de número 9 e 10, em que nós destacamos a suficiência dessa graça. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Paulo diz: portanto, em decorrência disso, já que eu sei que o poder de Deus está se aperfeiçoando na minha fraqueza, já que eu sei que Deus não me abandonou no meio desta dor, o espinho está furando, mas Deus está trabalhando em mim, já que eu sei disso, olha como Paulo agora olha para as dificuldades. Ele diz: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo não é alguém masoquista que gosta de sofrer, não. Mas Paulo entende o propósito do sofrimento. Existem por aí alguns que dizem para as pessoas: venha para Cristo e pare de sofrer. Isso é mentira. Eu digo: venha para Cristo e sofra com qualidade. Venha para Cristo e sofra com propósito.
Venha para Cristo e saiba que o sofrimento não é aleatório, não é debalde, não é em vão, não é por um acaso, não é sorte, não é azar, mas existe um Deus que providencialmente Ele cuida de todas as coisas, e mesmo os sofrimentos da vida objetivam a glória de Deus. Já que eu sei que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, eu vou de boa vontade me alegrar no sofrimento. E essa declaração aqui, irmãos, ela é completamente estranha para a maioria de nós. Se alegrar no sofrimento, se alegrar na perseguição, se alegrar com a porta fechada, me seja sincero, se alegrar na dor, se alegrar na angústia, se alegrar no desfavor, se alegrar quando tudo é contrário, não é qualquer um. A resposta de Deus deixa bem claro: Paulo, eu estou com você, estou do seu lado, estou te fortalecendo, estou te dando graça. E então Paulo reage dizendo: Deus, ao invés de lamentar pelo espinho que me fura, ao invés de lamentar pela minha fraqueza, ao invés de lamentar pela minha dor, eu vou começar a gloriar. Eu vou começar a engrandecer o nome do Senhor. Eu vou começar a me alegrar no meio do sofrimento. Talvez você lembre de um outro personagem que fez a mesma coisa. Abacuque, capítulo de número 3, versículos 17 e 18. Abacuque lista 6 situações adversas, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está deixando bem claro: ainda que tudo dê errado, ainda que as portas se fechem, ainda que a perseguição imploda, ainda que haja dor, sofrimento, angústia, mazelas, mortes, irmãos, a nossa vida é marcada por isso. Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu quero que você olhe para as circunstâncias adversas e aponte o dedo para elas e diga: olha a dor, olha o sofrimento, olha a fraqueza, olha a debilidade. Eu quero deixar bem claro para você que existe um Deus que vai te usar para a glória do nome dEle. Ele vai me fazer crescer por meio da dor, Ele vai me fazer crescer por meio da dificuldade. É a porta fechada e Deus te fazendo amadurecer, é a perseguição batendo e Deus te colocando nos trilhos. Então, em nome de Jesus, olhe para a dor de maneira diferente. Alguém já disse que por trás de toda providência carrancuda existe um rosto sorridente. E esse rosto é de Deus, que olha para você e diz: filho, eu tenho um propósito na dor, eu tenho um propósito no sofrimento. Paulo disse: de boa vontade. Não é algo imposto, não é obrigação. Eu não estou sendo coagido a isso, mas de boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. De boa vontade eu vou dizer: Deus, sabe aquele mensageiro de Satanás que me esbofeteava? Glória a Deus por ele, porque eu estou sendo mais humilde por causa dele. Você consegue perceber isso? Você consegue olhar para as circunstâncias da sua vida e dizer assim: Deus, sabe aquela pessoa que me persegue lá no trabalho? Sabe aquela pessoa que quer dificultar a minha vida? Sabe aquela pessoa? Glória a Deus, porque é por causa dela que eu estou orando mais. Deus, sabe aquelas pessoas que me deixaram? Sabe aquelas pessoas que deram minhas costas? Aquelas pessoas que me abandonaram quando eu mais precisei? Sabe aquelas, Deus? Glória a Deus, porque se não fosse elas, eu não estaria aqui na casa do Senhor, glorificando a Deus. É difícil dizer isso, mas Deus te convida: olhe para a dor de um prisma diferente. Eu sou o Deus que estou no controle da sua vida. Olha o que Paulo disse ainda, verso de número 10. E aqui você tem um paradoxo gigantesco. Paulo disse: pelo que eu não só me alegro, mas eu sinto prazer. Irmãos, o que é isso? Eu sinto prazer. A palavra prazer aqui é a junção de dois termos no grego que tem um sentido de algo que parece bom, algo que é aprazível, algo que é
adequado. É a mesma palavra que Deus usou para o seu filho, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Paulo está dizendo a mesma coisa. Por isso eu não só me alegro, mas eu também tenho prazer. Prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer na perseguição, prazer no sofrimento. Você não precisa ter uma vida prazerosa quando todas essas coisas forem embora. Você pode sim desfrutar de gozo, de alegria, de prazer, de contentamento no meio dessas dificuldades. É isso que é ilógico, é isso que é sem sentido. É você viver isso na plenitude, todos dando errado, mas você dizendo: Deus, eu consigo desfrutar de contentamento, porque eu sei em quem tenho crido, eu conheço o Senhor da minha vida. Você concorda com isso? Pode levantar a mão e adorar a Deus nessa manhã. Eu quero que você entenda, não é masoquismo, não. É porque você olha para a sua vida e você diz: Deus, eu entendo que não existe acaso na minha vida. Não existe. As coisas não acontecem por acaso. Não existe nada, não existe ninguém, não existe hoste espiritual, não existe potestade, nada nem ninguém pode fazer-nos mal algum sem que Deus permita. Então, Deus, eu sei que é difícil, mas eu terei contentamento, alegria, gozo perene, apesar de todas as dificuldades. Esse é o paradoxo da vida cristã. A lógica humana diz assim: a força vem da ausência de dificuldades. Essa é a lógica humana. Exaure-se as dificuldades e então vem a força. Paulo disse: não tem nada a ver uma coisa com a outra. A minha força, ela vem apesar das dificuldades, porque a minha força vem da minha dependência de Deus. As dificuldades me mostram que eu não me basto, eu não sou completo, eu sou pequeno, eu sou limitado. E ao depender de Deus vem a minha força. Ao depender de Deus vem a minha capacidade. Ao depender de Deus eu sou renovado, fortalecido, erguido e colocado de pé. É por isso que você precisa entender, não é por um acaso que você está enfrentando situações tão duras da sua vida, mas você está aqui adorando. Por que isso? Porque a tua força não vem de você mesmo. A tua força não vem do teu braço, não vem da tua capacidade, da tua expertise, não vem do teu conhecimento, da tua influência. A tua força vem de Deus. É isso que eu e você precisamos fazer. Deus, eu me curvo diante de ti, eu reconheço que o Senhor é o Deus que está comigo, e quando você faz isso, vem força de Deus sobre você. E eu quero liberar essa palavra, que esta é uma manhã em que Deus marcou esse encontro para dizer-nos: eu estou te dando força, eu estou te dando graça, eu estou te dando capacidade, capacitação. Então, em nome de Jesus, reconheça as suas necessidades, reconheça as suas debilidades, reconheça as suas fraquezas, e de Deus receba a força sobre a sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode abrir os seus lábios e exaltar a Deus por isso? Eu convido você a engrandecer a Deus nessa manhã. Eu convido você a engrandecer a Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Você não precisa ouvir dos meus lábios que Ele vai te dar isso, aquilo, outro, não. Você precisa entender que a graça de Deus, ela já está sobre a sua vida. Por isso, exulte a Ele. Aleluia. Diga assim comigo: a minha fraqueza não é obstáculo, mas é instrumento para o poder de Deus se manifestar. Mas Deus, eu sou tão receoso, sou tão frágil, sou tão assustado. Mas Deus, dá vontade de parar, desistir. Perseguição por todo lado, dificuldade, injúria. Deus, é tanta coisa difícil, o Senhor há de escolher aqueles que estão em condições melhores. E Deus diz: não, essas dificuldades não são empecilhos, mas serão instrumentos para o meu agir de Deus na sua vida. Olha o que Paulo então diz, versículo de número 10 ainda: pois quando eu estou fraco, então é que sou forte. Diga bem forte comigo: pois
quando estou, não, diz com graça, quando estou fraco, então é que sou forte. Aleluia. 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 Eu acho interessante que, embora algumas traduções elas usem a mesma terminologia, pois quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Mas no grego você tem duas palavras que são interessantes. Uma delas, a primeira delas, traz o sentido de um estado transitório. É por isso que alguns dizem estou no sentido de transitoriedade. O estar fraco é algo momentâneo, é algo passageiro, é algo que tem data marcada para se acabar. Mas o sou fala daquilo que eu sou na essência, é estado permanente. É como se Paulo estivesse dizendo, essa fraqueza ela é passageira, mas aquilo que eu sou verdadeiramente, isso é permanente. Eu posso estar fraco, mas eu não sou fraco. Eu posso estar abatido, mas eu não sou abatido. Eu posso estar debilitado, mas eu não sou debilitado. Eu posso estar sendo perseguido, mas eu não sou alguém que vai viver a vida toda nessa realidade. Porque quando tudo ao meu redor diz você é fraco, Deus chega para mim e diz, mas é aqui que se manifesta a tua verdadeira força, porque eu estou ao teu lado, te sustentando. Algumas coisas nós podemos aprender disso aqui. É que a graça de Deus é suficiente para nós, independente das nossas dificuldades. A graça de Deus é suficiente para você, independente das suas dificuldades. Uma vez um certo missionário, ao escrever uma carta aqui para a igreja no Brasil, enfrentando momentos de muita perseguição lá no lugar que ele estava, ele escreveu e na carta ele dizia as seguintes palavras: por favor, orem por mim, orem para que Deus me dê costas mais largas. Ele não orou para que a perseguição cessasse, ele orou para que Deus lhe desse costas mais largas, porque o problema nunca será a perseguição, sempre será a falta de capacidade de enfrentar as dificuldades. O problema não é a luta, a dificuldade, a debilidade e a fraqueza. O problema às vezes é que nós não compreendemos que precisamos da graça, porque se tivermos graça você consegue permanecer, se tiver graça você consegue continuar de pé. Segunda coisa também que devemos gravar no nosso coração: a nossa fraqueza, ela pode ser um canal de Deus para a manifestação dessa graça. E então, irmãos, que você saia daqui fazendo-se as seguintes perguntas: como você pode confiar na graça de Deus em meio às dificuldades? Como você pode confiar na graça de Deus em meio às dificuldades? Em quais áreas da sua vida, da minha vida, da nossa vida, nós precisamos depender mais da graça divina? Há uma graça de Deus nesse lugar. Fica de pé, por favor. Eu queria que você segurasse na mão do seu irmão. O Ministério do Louvor pode se aproximar. Segure na mão do seu irmão, por favor. Segure na mão, segure na mão. Se você puder, se você tiver intimidade, eu queria que você dissesse para esse irmão que está do seu lado: meu irmão, nesta manhã, Deus me autoriza a liberar sobre a sua vida que a graça dele se manifestará apesar das suas fraquezas. Diga assim: às vezes o espinho não é tirado, mas a graça que te faz suportar está na casa. Você pode começar a orar com essa pessoa? Você pode fechar os seus olhos e começar a falar com Deus agora? Você pode fechar os olhos, abrir o seu coração e começar a falar com Deus. Há uma graça de Deus nesse lugar. Há uma graça do Espírito nos envolvendo nesse lugar. Há uma graça de Deus te visitando nesta manhã. Feche seus olhos, abra os seus lábios e comece a clamar a Deus. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja, aleluia, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Abre os teus lábios, abre os teus lábios. Eu tenho um Deus, oh, Deus, que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar.
expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma. Você pode levantar a mão dessa pessoa o mais alto que você puder. O choro duro